Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-ás. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem. Obrigado, papai, por essa palavra. Vem falar conosco, Senhor, através do teu Espírito. Vem falar conosco, Senhor, que essa palavra seja o verbo vivo sendo anunciado aos nossos corações nessa noite. Que essa palavra venha fortalecer a nossa fé, venha acrescer a nossa fé. Que essa palavra venha nos curar nessa noite. Que essa palavra venha ser saúde para o nosso corpo, saúde para os nossos ossos, saúde para o nosso sangue, saúde para a nossa alma, saúde para o nosso espírito, papai. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Qual que é o pai, querido, que não ama atender o pedido do seu filho? Qual que é o pai que quando um filho pequeno vem buscar alguma coisa do pai, o pai pode dar e o pai com prazer dá? Eu acredito que todo pai tem o prazer de abençoar, tem o prazer de dar ao seu filho. E nós temos um pai, amém? O nosso pai que está no céu e está dentro de nós também, o nosso pai verdadeiro, aquele pelo qual dele nós viemos, somos criação dele. Como diz lá em Hebreus 11:6, aquele pai que se torna galardoador, presenteador de todos aqueles que o buscam. Amém? O pai, a palavra galardoador lá significa aquele que dá presentes. Então ele se torna presenteador de todos aqueles que o buscam. Amém? Quem aqui está buscando o pai? Então, ele se torna para nós o nosso galardoador, o nosso presenteador. Amém? Deus, nem sempre Deus dará aquilo que nós pedimos, mas sempre Ele dará aquilo que nós precisamos, necessitamos. Nem sempre, querido. A gente pede, a Bíblia diz para pedir. Jesus não disse assim, até agora nada tem de pedidos. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Então nós temos que, eu tenho medo às vezes de pregar, mas eu também não posso negar esse tipo de palavra, querido. Não é só porque as pessoas por aí só pedem no culto, que eu também não vou ensinar você a como chegar no Pai e pedir e receber coisas que são necessárias para você, porque senão também o reino de Deus é um reino envergonhado, né? Filhos que não buscam, que não conquistam, que não crescem, que não intercedem, porque ficam com medo de pedir, achando que o Pai, nós acabamos de ler, pedir e dar-se-vos-á. Quem disse isso é Jesus, não sou eu, amém? Pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Mas nem sempre, querido, o que você pede, Deus vai te dar, mas com certeza sempre Ele dará o que você precisa. O sol nasce para todos. Os maus têm a bênção, amanhã o sol vai nascer, e os maus também vão ter o sol sobre a cabeça deles. Os maus amanhã vão acordar e vão ter ar para respirar também, vão ter água, vão ter alimento. Só que há uma diferença, querido. Deus cuida de toda a sua criação, porque Ele é sustentador da sua criação. A Bíblia diz que com a sua palavra lá em Hebreus, Jesus sustenta todas as coisas. Só que o cuidado especial é para os filhos. Você é filho. Então, além de Deus dar sol, como dá para todo mundo ar, comida, alimento, Ele tem um tratamento especial com você, porque você foi comprado pelo sangue de Jesus. Então o tratamento especial de Deus é para você. E você tem que saber disso.
Amém? Você tem que saber disso, que Deus trata e Deus fala de uma maneira, e Deus revela de uma maneira, e Deus toca de uma maneira especial em você que é filho. Amém? Outra coisa que eu tenho que falar são frases que tem que entrar no nosso coração, porque elas são reveladoras. É que Deus, Ele nunca se move, querido, pelas nossas necessidades, mas Deus se move pela nossa fé. Diz assim: Deus não se move pela minha necessidade, Deus se move pela minha fé. Agora eu não estou falando de atender, eu estou falando de mover. Não é a necessidade, mas é a sua fé. A mulher do fluxo de sangue, o que Jesus disse para ela? Ela tinha um fluxo de sangue, 12 anos com hemorragia, e de repente ela pôs no coração: se eu tocar a veste desse homem que é santo, desse homem que é filho de Deus, desse homem que é o Messias esperado, eu tenho certeza que essa hemorragia vai ser curada. E quando ela entrou no meio da multidão e ela procurou Jesus, e ela foi se arrastando por baixo e levando socos e cotoveladas, mas ela chega lá e toca. Naquele exato momento que ela tocou, conforme a fé dela, a hemorragia se estancou. E quando Jesus procura quem é e acha, ele diz assim o que para ela? Filha, a tua fé te salvou. Filha, eu me movo pela sua fé, não é pela sua necessidade. Porque talvez se você poderia ter hemorragia, mas não fosse essa a maior necessidade de você. Então eu me movi pela sua fé, porque você botou no seu coração que se tocasse em mim, você seria curada, e foi pela sua fé que eu me movi. Então perceba, Deus vai se mover na sua vida pela sua fé, querido, é a fé. E não simplesmente a necessidade. Se não tiver fé, Deus não se move ao nosso favor. Amém? Deus trabalha em cima da fé, Deus revela em cima da fé, Deus estende o braço em cima da fé, Deus, Ele libera a provisão em cima da nossa fé, na fé que nós temos, que Ele mesmo deu. E Paulo, em uma das suas cartas, diz que nós temos que também fazer com que a nossa fé cresça. Até a salvação nós temos que desenvolver, diz lá. Então a nossa fé precisa crescer. Amém? Diz para quem está do teu lado: a tua fé precisa crescer. Você diz assim para ele: porque Deus se move através da sua fé. Amém? O centurião foi a mesma coisa. Os servos do centurião foram encontrar com Jesus. A gente pensa que foi o centurião, mas não foi, viu? Num dos textos fala, mas os outros dá o detalhe. O centurião mandou os seus servos. Mas naquela época, quando o centurião, uma autoridade, mandava pessoas, é como se fosse a própria pessoa. Então, os servos do centurião foram encontrar com Jesus, e foi dito para os servos, disse para ele que não importa que ele venha em minha casa, apenas uma palavra dele, e meu servo será curado. Então foram falar para Jesus. E quando Jesus quis ir para curar, diz: não, é só uma palavra, Senhor, ele será curado. Ele diz assim: então faça-se conforme a sua fé. Perceba que Jesus se move conforme a fé, e não a necessidade. É em cima da fé que a gente tem, com o propósito que a gente faz. Tem pessoas que fazem propósito, querido, e cada um tem o seu grau, mas se você fizer um propósito dirigido por Deus e tiver fé, Deus honra o seu propósito, Deus honra a sua fé, claro, se estiver de acordo com a vontade dele, mas aquilo vai acontecer, aquilo vai ser bênção na sua vida, vai ser bênção para as pessoas. Amém? Olha essa palavra aqui, ó. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Quer dizer, devolver a vista para vocês. Vocês creem que eu posso? Então o que Jesus estava querendo dizer aqui? Que ele queria agir em cima da fé. Credes? Vocês têm fé que eu posso fazer isso? Porque é em cima da fé que eu opero. Você vai ver que todos os milagres, quase todos, Jesus termina com uma frase: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Responderam eles: sim, Senhor. Então o que Jesus ia fazer agora foi por causa do sim, do crer em Jesus, que Jesus se moveu. Não adianta, querido, a gente fazer teatro, a gente fazer espetáculo, a gente fazer coisas palpáveis. Se não tiver fé, não vale nada, não serve para nada. É a fé
é a fé. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme o quê? Jesus então age pela fé. Jesus se move pela nossa fé. Eu vou fazer conforme então a vossa fé. Porque Jesus perguntou: credes que eu posso abrir os olhos de vocês? Crê? Sim, Senhor. Então vai ser conforme a fé de vocês agora. E aí os olhos se abriram por causa da fé. É claro que o poder da cura está no Senhor, mas a cura do Senhor não é liberada se não tiver uma fé que toca no coração do Senhor. Amém? Deus pode todas as coisas. Como é que é aquela frase que eu falei outro dia? Deixa eu lembrar. Deus é todo poderoso, mas não pode fazer todas as coisas. Não era isso que eu falei. Deus pode todas as coisas, mas não pode fazer tudo. Não, também não é, não vou lembrar. Eu falei, acho que foi numa escola. Eu vou resumir assim, eu não vou saber falar como que é a frase, mas é assim, Deus, ele tem todo o poder, mas ele não pode fazer tudo o que ele poderia fazer, porque tem muitas coisas que são leis que ele mesmo pré-estabeleceu, é dele a lei. Por exemplo, ele pode curar todos os enfermos, levantar todas as pessoas que estão na cadeira de roda, ele pode tirar todas as pessoas da miséria, mas ele faz isso? Não. Por quê? Porque ele depende da fé das pessoas crerem nele. Então Deus, para agir na vida do homem, ele só depende da sua fé. Perceba que Jesus não está exigindo aqui teologia, 10 anos de igreja, carteirinha de membro e sei lá o que. Jesus só perguntou: vocês creem que eu posso fazer? Isso é uma coisa tão simples, a fé. A fé, ela é simples, só que não pode duvidar, é claro, né? Ela é simples, mas não pode haver dúvida. E esses homens eram homens com certeza simples. Se eles fossem cegos de nascenças, que eu creio que eram 2, eles nunca leram, eles nunca foram alfabetizados, eles nunca aprenderam muito da própria palavra do Senhor, mas simplesmente eles encontraram com o Filho de Deus e quiseram ser curados, e Jesus disse: vocês creem? Sim, então vai fazer conforme a vossa fé. Então tudo que nós temos na nossa vida para ser realizado, vai ser feito em nossas vidas conforme o tamanho da nossa fé. Ou diria até mais importante, conforme o não duvidar da nossa fé. Porque a Bíblia diz: se for com um grão de mostarda você dizer ao monte, lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, então, não importa se a tua fé é pequena, mas se você não duvida, o monte vai te obedecer e ele vai ser lançado no mar. Amém? Então, a vida que a gente vive pela fé. Amém? Pela fé no Filho de Deus. Pela fé no Filho de Deus. Olha, uma passagem que eu citei, eu quero ler ela aqui. Compaixão Deus tem de toda a sua criação. Deus tem compaixão de todos, até os que estão perdidos, os que estão fazendo mal. Deus tem compaixão de todos. Mas o executar só depende da fé, querido. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha lá, é uma necessidade, tá vendo aqui, porquanto é necessário. Não tem como se entrar de outra maneira. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia em primeiro lugar que Ele existe e que se torna presenteador, galardoador daqueles que os buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não agradar o Pai, o que você vai ter do Pai? Nada. Mas como é que eu agrado o Pai? Tendo fé que Ele existe, tendo fé que Ele é real, tendo fé que Ele é meu Pai e me adotou como filho legítimo na sua família. Amém? Tendo essa fé. Glória a Deus por isso, porque temos essa fé. Amém? Outra palavra interessante é essa aqui. Sabe, querido, o que a gente às vezes pede para Deus, a gente às vezes fica pensando: porque isso eu acho que vai demorar um pouco mais, porque é uma coisa mais complicada. Porque aquilo vai ser mais rápido, porque é uma coisa mais simples. Não, com Deus não tem mais simples, mais complicado. Aliás, é o que está dizendo aqui, Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer o quê? Infinitamente. Infinitamente tem fim? Não. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. Quer dizer, posso pedir pela fé.
Ele pode fazer infinitamente mais. De tudo quanto pedimos, ou pensamos, imaginamos, conforme o seu poder que opera em nós. E o seu poder que opera em nós só opera através da fé. Por isso que é importante que os nossos pensamentos estejam alinhados em fé com o pensamento de Deus, com a palavra. Aquilo que eu falo da boca para fora esteja alinhado com a palavra, e quando eu falar com fé. Não falar porque todo mundo fala, querido, estou vencendo em nome de Jesus, mas no fundo você não crê que você está vencendo nada. Você fala, eu sou um Zé Ruela, um derrotado mesmo. Aí você fala para ficar bonito, vencendo em nome de Jesus. Não, você tem que falar, vencendo em nome de Jesus, e crê no que você está falando, querido. Amém? O que ele estava falando hoje lá, dona pastora? Você falou, não sei quem falou não sei o que, nem sei se que não poderia lá. Sim. Ele começou, tem que tomar cuidado com as palavras, né? Ele começou a ver todo mundo que aposentava cedo porque cortou o dedo, porque isso, porque aquilo. Ele falou, que vontade de... Ele era bem novo quando falou isso, ainda é novo, né? Ele casou de novinho agora. Que vontade de aposentar cedo. Porque não sei o que falou, querido. E quis aquilo, e creu naquilo. Sabe o que aconteceu? Ele estava um dia trabalhando na padaria, estraçalhou todo o dedo dele, adivinha? Está aposentado cedo. E agora, está com 23 anos, agora ele quer procurar serviço e ninguém dá. Então, o peso do que a gente fala é complicado. Por isso, a gente tem que usar a sabedoria. Não deixa o diabo usar a nossa boca, querido. Nossa boca só Deus, só Jeová pode usar. Só Yeshua pode usar. Só o Espírito Santo pode usar. Não deixa o diabo usar a tua boca, querido. Porque o problema não é quando a coisa está boa, a gente não vai falar coisa ruim, mas o problema é quando a gente enfrenta uma dificuldade, uma provação, lá vai nós sem sabedoria abrir a boca e fazer o que todo mundo faz, ou desgraça, ou coisa, e fala, entendeu? Desse jeito eu vou morrer mesmo, desse jeito eu vou acabar, desse jeito eu vou morar embaixo da ponte, desse jeito não sei o que, esse meu marido, desse jeito, aquilo, a gente fala, o diabo pega todo aquele material e vai trabalhar em cima. Então, boquinha fechada. A gente vê aí o espertão do Lula, da Dilma, né? Tudo que eles falaram está gravado, está tudo aí para o Brasil ouvir. Ele com os outros, todo mundo falando no telefone. Falou, querido, a coisa esparrama. É que nem eu falei outro dia, eu acho que foi na escola bíblica ou foi na teologia, não lembro. Que os anjos de Deus, ele acampa ao nosso redor, mas o inimigo anda ao nosso derredor, quer dizer, não é tão perto, mas não está encostado, mas está ali. A hora que você falou, ele não quer nem saber, querido. Por isso, quando você falar também, o mais rápido que você puder, quebra suas próprias palavras. Diz, Pai, em nome de Jesus, me perdoa, eu quebro essas palavras, e ela não tem efeito, porque o inimigo não vai ter como trabalhar na sua vida. Então, tudo aquilo que temos que estar alinhado, esse poder que opera em nós pela fé, eu tenho que falar conforme a palavra de Deus. Eu tenho que orar, como Paulo diz, e falar conforme os oráculos de Deus. Por isso que o crente, vão falar assim, ele tem a sua gíria, ele tem o seu jeito de falar. E a gente fala conforme os oráculos de Deus. Então tudo que a gente fala é conforme a gente aprendeu aqui. Caneta, confirmou, a caneta caiu. Então vai falar? Fala, mas fala com fé, querido. Amém? Amém, confirmou de novo. Não pode cair mais nada aqui para confirmar, senão vai começar a cair tudo. Amém, glória a Deus. Agora, uma coisa que a gente tem que aprender é o poder, é a unção. Sem fé ela não funciona. Ela pode estar em você, mas sem fé ela não é acionada. É a fé que aciona esse poder que opera em nós. É fé. É fé de se olhar para uma situação, de se olhar para uma coisa, de se orar para alguém, aquilo te toma, querido. Sabe, esse dom da fé tem que fluir em nós. Sabe, de te pegar em situações, de você se levantar e não ficar prostrado, cada vez mais prostrado, a gente se prostra para adorar. Mas quando é para guerrear a favor da nossa família, a favor dos nossos filhos, do nosso marido, das nossas coisas, a gente se levanta e ora. Não estou querendo dizer que é errado orar de joelho, não é nesse sentido, mas estou querendo dizer que muitas vezes a gente fica só, não prostrado o corpo, mas a gente fica prostrado moralmente, parece que a gente está se acabado.
Entendeu? É muito bom a gente pedir misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Eu sempre oro também, se não fosse a tua graça, a tua misericórdia. Mas tem momento que você vai orar por algo, coisa que você precisa levantar, porque o inimigo está fazendo bagunça. E aí a gente se levanta como alguém bravo mesmo espiritualmente, no poder do Espírito, e a gente vai pela fé, querido, ir para cima. Amém? A gente vai pela fé ir para cima da situação. Porque se a gente ficar assistindo, você pode ter uma certeza, se você não se levantar e não acionar a sua fé, Jesus fica te assistindo. Eu lembro uma vez no testemunho do Kenneth Hagin, que ele disse que numa visão Jesus apareceu para ele, e Jesus começou a falar com ele na visão, e disse que de repente entrou um espírito com forma de macaquinho e ficava na frente pulando e fazendo barulho, e ele ficou esperando que Jesus repreendesse o macaquinho lá, e ele não conseguia entender o que Jesus estava falando, sabe? E ficou um tempo isso aí, ele achando que Jesus ia repreender. De repente ele foi tomado pelo Espírito de poder, na unção e na fé. Ele diz: eu te repreendo, sai daqui. E diz que houve uma explosão, uma fumaça, e foi embora. E ele aprendeu naquele dia que o que você tem que fazer, o que nós temos que fazer, nós, Jesus não vai fazer por você. Acionar a tua fé, abrir a tua boca, buscar, pedir, bater, não é Jesus. Lá diz que é nós que vamos fazer. Amém? Então você, quando precisa, sim, querido, se levanta, vai, declara, fala a palavra, tenha fé no que você está falando. Amém? Essa palavra aqui de 2 Reis, deixa eu só dar uma base aqui, que quando o profeta Eliseu passava sempre por um lugar, e a mulher às vezes atendia ele, a família, dava comida, e ela disse assim para o marido: vamos fazer um lugarzinho para Eliseu aqui, ele passa sempre aqui, nós vamos fazer um quarto, uma cadeira, né, com mesa e uma cama para ele dormir. E isso foi, e o profeta ficou tão com o coração, né, assim, alegre por isso, por essa mulher ter abençoado a vida dele. Ele não pediu nada, e ele disse para ela: o que você quer, o que você precisa? Aí o moço diz: olha, ela não tem filho, e o marido já estava velho também. Ele diz: pois é, o ano que vem você vai segurar um filho no colo. E ela achou que ele estava brincando. Depois de um ano, ela tinha um filho no colo. E esse menino cresceu, e um dia ele estava no sítio com o pai lá, disse que estava lá com o pai trabalhando, e diz: ai, ai, minha cabeça. Ele levou para a mãe, e ele ficou com a mãe até o meio-dia e morreu. Aí ela colocou ele lá no quarto onde o profeta dormia, deixou ele em cima da cama estendido e foi atrás do profeta. Ele foi atrás do profeta, e o profeta disse para o seu moço Geazi: vai à frente, olha lá. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão, porque ele diz: pega o meu bordão. Por exemplo, na Bíblia, Moisés tinha um bordão também, lembra? Um cajado. Elias tinha o seu manto, né, que depois passou para o Eliseu, que é esse camarada aí. E aí Eliseu estava com o seu bordão. Ele diz: bom, moço mais rápido que eu. Ele diz: pega o meu bordão e vai lá. Olha o que ele diz: Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porque foi isso que o Eliseu mandou fazer. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. O que faltou aí, querido? Faltou fé. Geazi tinha o bordão de Eliseu, mas não tinha a fé de Eliseu. Ele tinha o bordão, o qual Eliseu fazia milagres, mas Deus não atendia o milagre por causa do bordão, mas por causa da fé que estava no coração de Eliseu. E ele diz: vai lá e toca no menino, que o menino vai viver. Mas eu acho que ele chegou lá e nem ele acreditava. Ele tocou, ele não cria naquilo. Deus diz: não vou fazer. E aí teve que Eliseu chegar lá. Eliseu deitou sobre o menino. Eliseu saiu, andou pouco, voltou lá, deitou de novo. E aí o menino espirrou 7 vezes e voltou à vida. Por quê? Eliseu cria. Ele tinha experimentado do Deus que pode fazer todas as coisas. É ter fé, querido. Não adianta. As pessoas hoje, elas levam martelinho ungido, lajotinha ungida, nossa, tantas coisas ungidas para casa. Não adianta. As pessoas não têm fé, não têm mudança de vida,
não tem sacrifício, não tem sangue, não tem sacrifício de Jesus. São vidas que não são transformadas. E elas levam as coisinhas ungidas para casa. E nós precisamos de fé. Se você não tiver fé, não adianta, querido. Paulo pegou o lenço ungido e deu lá para as pessoas ser curadas. Se não tem fé ali, as pessoas não são curadas. Isso pode acontecer hoje. Você pode não ir no lugar e dizer para uma pessoa: olha, eu vou orar nesse pano e a unção de cura vai aqui. Você crê, pode ir lá e colocar que é curado. Então tem que ter fé. Tem que ter fé de alguém. Alguém está em coma, como que a pessoa vai ter fé? Então você tem que ter fé que a pessoa vai voltar. Mas que Deus precisa da nossa fé, entendeu? É a fé que aciona, porque Deus não age em nada se ninguém acreditar nele. Como que Deus vem num lugar que alguém, por exemplo, está pedindo a cura do pai que está lá na cama? Mas Deus olha para o coração de quem está orando e vê que ele não crê que Deus existe, nem crê que Deus pode fazer. Como que Deus vai fazer? Ele não faz. Então ele depende da nossa fé. Amém? Por isso que nós precisamos viver pela fé. Vai comigo lá e abra aí, querido, 2 Reis, capítulo 4, versículo 3. 2 Reis, capítulo 4, versículo 3. A mulher que tinha 2 filhos que ia ser vendido como escravos, porque o marido tinha morrido e ela tinha emprestado um dinheiro, ela não tinha como pagar. E aí, esse pessoal ia vir buscar os filhos para ser escravo. E aí Eliseu aqui de novo, né, vai falar para ela em 2 Reis capítulo 4. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E se lhe chegaram as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Sabe, você crê na palavra de Deus, porque tem muitas coisas aqui que, se você falar para quem nunca leu a Bíblia, vai falar que você é doido. E o que Eliseu pediu para ela é uma coisa doida. Como que você não está? Você está devendo, você só tem um azeite, e ele pede para ela: vai e empresta vasilhas de todas as pessoas, vazias o quanto você puder. Ela não podia ter parado e dizer: ah, para com isso, cara, eu não sou louco que nem você, eu só creio naquilo que eu palpo, naquilo que eu posso ver. Como que eu vou trazer? Para quê? Vasilha vazias. Hoje tem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus e não crê no que ela diz que pode fazer, e não crê que é dessa maneira que se pode, quer ter a sua maneira racional de fazer. E viver pela fé não é viver na razão, é viver no mundo espiritual. O mundo espiritual é diferente desse, querido. Lá as coisas são diferentes daqui, as leis lá são diferentes. Eu tenho que viver conforme lá. E quando Deus pediu uma coisa doida para mim, entendeu? Pode ser, todo mundo está achando que eu estou doido, mas se Deus falou: faz, porque eu vou honrar, vai e faz. Não importa o que Deus te peça. Não importa o que Deus te peça. Amém? Nós temos que estar preparados para isso profeticamente. Porque muitas vezes pode ser homens de Deus que vai falar algo para você, e você tem que obedecer o homem de Deus, se você crê em Deus, porque aqui o homem de Deus diz. Ou muitas vezes Deus vai falar diretamente com você, mas é você com Deus. Se Deus falou em oração e você sentiu, vai e faça, e veja o resultado pela fé. Amém? Porque muitas pessoas hoje estão com problemas parecidos com o dessa mulher, que seria problema financeiro. Ela não tinha dinheiro para pagar uma dívida, mas ela foi atrás do homem de Deus, e o homem de Deus diz: então vai e faça assim. Foi o mesmo que aconteceu com Elias, com a viúva de Sarepta. Estava fome sobre a terra, porque ele mesmo tinha amaldiçoado a terra, porque o povo adorava Baal. Fechou-se o céu, a Baal era Deus do céu. Então Elias disse assim: então vocês vão ver quem que é o Deus do céu. E Jeová fechou o céu, nem Baal abriu mais por 3 anos e meio. Mas houve fome. Ele foi na casa da viúva de Sarepta, e disse para ela: tem uma coisa para comer? Ela diz: olha, tem só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, nós vamos comer, eu e meu filho, nós vamos morrer.
Então tá, ele diz, como coisa, não estou nem aí com você, deu a impressão que foi assim a conversa. Então tá, mas vai lá, faz e dá primeiro para mim. E ele não falou o que ia fazer, então a mulher fez isso pela fé, porque ela entendeu que ele era um homem de Deus. E ela tirou do seu estômago, do estômago do seu filho, para dar primeiro para o profeta de Deus. E quando o profeta comeu, ele diz, pois é, agora, enquanto não vier chuva sobre a terra, não vai faltar farinha e nem azeite na sua botija, porque ela agiu pela fé, querida. Vamos começar a viver por fé. Vamos sair a nível de alma, a nível de sentir. Eu não preciso sentir, eu preciso só crer. Deus não quer que eu sinta nada. Deus não está se importando com o que eu sinto. Ele quer que eu creia. Eu estou sentindo. Não sente, querido, creia. A Bíblia já está aqui, a resposta nossa está aqui, está tudo aqui, ó. Já foi falado, é só crer. Amém? Vai comigo, você está no 2 Reis capítulo 4, vai no 2 Reis capítulo 13, versículo 14. A nossa fé tem que ser uma fé ousada. Eu que estou pregando para você hoje, querido, eu sei que nem preciso reforçar isso, porque nós não temos esse perigo aqui, mas se alguém estiver ouvindo, né, depois da pregação, eu não estou aqui acionando a sua fé e levantando você, nem levantando você emocionalmente e moralmente, dando uma pregação motivacional. Não é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou trazendo palavra de fé no seu espírito. E essa fé não é para você comprar 10 fazendas, 20 carros, e eu quero mais, eu só quero coisa boa. Não estou indo para esse lado que esse mundo prega. Eu estou indo para o lado em que você vai ter necessidades, porque esse mundo é um mundo de necessidades, mas você tem que agir pela sua fé. Jesus não vai aparecer e fazer para você. Jesus está pronto para responder para você através da sua fé, mas se você não abrir a boca, se você não crer, Deus não pode fazer. Amém? Porque Ele não precisa de milagre, amém? Quem precisa somos nós. O nosso Deus já é completo. Deus não tem necessidade dizendo, como eu queria aquilo e agora, para quem que eu vou pedir? Ele é Deus, Ele tem tudo, entendeu? Quem precisa somos nós, e é por isso que Ele deu a fé para nós. 2 Reis 13, 14. Estando aqui, Eliseu já estava para morrer, né? Ele estava velhinho. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel, retesa o arco, quer dizer, dá pressão no arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu, atira, e ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda, toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. A fé desse homem era muito pouco. Aí o 19 vai dizer, então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Você percebe que conforme o tamanho da fé, é o tamanho do que Deus pode liberar. Quando diz, olha, Eliseu pôs a mão sobre a mão dele, como dizendo, Deus está conosco, Deus está contigo. Dá pressão no arco, pega as flechas, abre a janela para o oriente, porque é de frente com o inimigo. O oriente é de onde vinham os sírios. Então, como se Deus estivesse dizendo assim, agora que você tem a flecha, você tem a minha palavra, você tem a fé, encare o inimigo de frente. E ele fez isso. E aí diz, atira sobre a terra, que seria o consumir do inimigo. Mas ele só atirou 3 vezes. O profeta ficou indignado. Rapaz, você devia ter tirado 5, 6 vezes, porque era o tanto que precisaria para consumir os sírios. Mas agora 3 vezes só não vai consumir. E muitas vezes é assim que acontece conosco. A gente fala, por que foi só até aqui? Porque foi até ali, só que você creu, você... Para. Aqui diz assim a palavra, quer ver? Ó? Onde que está aqui? Ele feriu 3 vezes e cessou.
Por que ele cessou? Porque ele falou, não, tá bom, já 3, né? Não, querido. Essa fé que nós precisamos ter, uma fé que rompe limites, uma fé que rompe o céu de bronze, uma fé que a gente se levanta, olha para o inimigo, encara de frente e vai no que Deus está mandando a gente fazer, porque Ele está com a mão no nosso arco, dizendo, vai lá. Quando Davi foi lançar a pedra no gigante, a mão de Deus também estava ali, vamos lá. Ele teve fé para descer num vale e dizer, não importa o tamanho do gigante, eu estou vendo o tamanho do meu Deus, eu sei quem que é esse Deus, que eu já matei um urso, já rasguei um leão pelo meio, Deus já me usou em poder, eu sei o Deus a quem sirvo. E quando ele desceu para aquele gigante, era mais um que ia cair, querido. Amém? É a fé. E para concluir, eu quero voltar com você lá em Mateus 7,7 para a gente concluir. Vai lá comigo, Mateus 7,7. Aí Mateus diz assim no versículo 7: Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O que Jesus está dizendo aqui? Pedir indica o desejo do objeto. Quando eu falo objeto, não estou falando de coisa, pode ser o nome que você quiser. Então, pedir indica o desejo, tá? De algo, claro, que é necessário. Quando diz buscar, indica que o objeto está perdido. Nós estamos falando de algo que já está num outro nível, é coisa que estão perdida. Busca. E quando fala de bater, indica que aquilo que você está indo atrás, ele está trancado. Então eu preciso bater e abrir essa porta, porque essa coisa está travada. Amém? Quando está travado, a gente precisa ir lá e chutar a porta, porque a coisa está lá dentro travada, trancada, e aquilo precisa ser liberado. Então são 3 níveis diferentes, não são coisas iguais. Pedir é uma coisa, buscar é outra coisa, e bater é outra coisa. Entendeu? Pedir é quando você sabe, você tem um desejo, é isso aqui. Buscar é quando algo está escondido. Quando algo está trancado e travado, é bater para abrir. Aí o versículo 8, Jesus vai dar a resposta. Pois todo o que pede, o que acontece com ele? Recebe. Jesus está assinando, se vocês pedir, recebe. Não sou eu que estou falando, é Jesus. Que você pedir, você recebe. Você crê nisso, querido? Pedir então é receber. E ele vai dizer no versículo 11: se vocês que são maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, ele está falando que o Pai dá para quem pedir, boas coisas para quem pediu. Você pode, querido, estar passando uma necessidade em alguma área, alguma luta. Você vai falar, Deus sabe todas as coisas, Deus está vendo. Deus está. E Deus continua vendo e não fazendo nada. Porque Ele quer que você exercite, Ele sabe que você está passando. Mas se você não tomar uma posição de fé e for diante dele, se chegar junto ao trono da graça e dizer, Pai, eu preciso disso em nome de Jesus, e exercitar a sua fé, aí Ele vai dar boas coisas aos que lhe pedirem, não aos que estiver meditando, pensando na vida e esperando, querido, que as coisas venham assim, sem fazer nada. E às vezes, depende da coisa, a gente passa um tempo, né? Às vezes num jejum, num propósito, algumas coisas, a gente passa ali e tal. Mas a gente vai buscar, querido, a gente vai pagar um preço. Aí Deus honra essa fé. Amém? A não ser que o pedido seja egoísta, como está aqui em Tiago, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para que eles pediam? Para esbanjarem vosso prazer. Então, pessoas, naquela época, tinha um jegue e queria mais 5. Queria 5 jegue na garagem. Hoje seria carro, na época era jegue. Eu quero isso, é tudo para prazer. Era hedonistas. Nós estávamos aprendendo na teologia que os hedonistas é aquele que vive para o prazer. A cultura dele é o prazer, o Deus dele é o prazer. Eu só quero coisas que me dão prazer, não importa se ofenda a Deus, se é pecado, se não é. Deu prazer, estou dentro. Então o que Tiago falou, vocês estão pedindo, não estão recebendo, sabe por quê? Vocês pedem mal, é para esbanjar só no seu prazer. Amém?
Deus pode fazer de você um homem e uma mulher próspero. Deus pode amanhã te colocar você no muito mais. Mas para que Deus vai fazer isso? Porque Ele quer que o reino receba. Ele quer que as pessoas sejam ajudadas. Ele quer que as clínicas sejam ajudadas, que os órfãos sejam ajudados, que as casas de misericórdia sejam ajudadas, as casas das crianças. Ele quer que os irmãos sejam ajudados. Então Ele vai espalhar semente nas suas mãos, mas não é para o seu próprio prazer. É claro que você vai desfrutar, não tem como não desfrutar, está na sua mão. Mas eu vou desfrutar, meu irmão vai desfrutar, o reino vai desfrutar, todo mundo vai desfrutar, porque é Deus que está me dando, não é meu. Está entendendo, querido? Às vezes Deus não dá por causa disso. Outra palavra que fala mais ou menos, 1 João 5,14, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Você pode pedir, se for segundo a vontade dEle, com certeza Ele vai ouvir. Mas se você estiver pedindo alguma coisa que não está encaixando com aquilo, não vai dar certo. Ai, Senhor, eu queria abrir um bar, né? E vai uma oração, pedir, ter fé. Deus não vai dar bar para você não, querido. Não é da vontade dEle abrir negócio para mandar mais gente para o inferno mais rápido. Dê um exemplo, mas pode ser coisas às vezes que até é lícita, mas não é da vontade do Senhor. Então, se for conforme a vontade, o pedir vai se dar, se for conforme a vontade. Porque todo o que pede, o que ele diz aqui? Recebe. O que busca, encontra. Então buscar é encontrar. Você vai buscar aquilo que estava escondido, vai ser achado. Aí você vai bater, e a porta vai se abrir. Isso é entrar. Amém? Porque a Bíblia diz em Apocalipse que Jesus tem a chave. O que Ele abre, ninguém fecha. Acha um ser no universo que pode ir lá e fechar a porta que Jesus abriu. Acha quem pode também, quando Jesus fecha, alguém ir lá e abrir. Não abre, Ele tem a chave de Davi. O que Ele abre, ninguém fecha. Eu vou dizer para você, Ele te ama, Ele derramou sangue por você, querido. E se você estiver no coração pedindo coisas para a tua casa, para a tua vida, que são necessárias, que Ele vai saber que não é para egoísmo, não é só para você se esbanjar no prazer, para se apresentar, mas Ele sabe que é uma necessidade. Ele vai dizer, meu filho vai pedir e eu vou dar, meu filho vai buscar e eu vou mostrar para ele onde está, ele vai achar, meu filho vai bater e eu vou lá abrir a porta para ele, porque eu tenho o poder de abrir essa porta. Amém? Sai daqui com essa palavra, querido. Saia com a tua fé ressuscitada nessa noite, com a tua fé ativada. Amém? Você crê nisso? Não pode sair, ó dias, ó céus, vamos ver. Não. Com crente não existe meia boca, ou é ou não é. Ou é sim ou é não. Jesus disse que seu sim seja sim, que seu não seja não. Jesus não tem meia boca, Ele diz, morno eu vomito, ou é crente, ou é quente ou é frio. Então, Jesus, Ele é bem claro, e nessa noite Ele está dando essa palavra, porque Ele quer que a gente saia daqui, ou a gente crê ou a gente não crê, não existe, estou meio crendo, vamos ver, estou meio crente, não, ou você sai daqui decidido que você crê em Deus, e você tem muito mais argumento para crer hoje em 2015 do que naquela época, porque as pessoas não tinham ouvido falar de tanto de Jesus, como nós ouvimos hoje e aprendemos, culto sobre culto, ouvimos de Jesus. Os cegos chegaram lá, só ouviu falar que um homem chamado Filho de Deus Messias estava fazendo milagre, mas nada. E quanto que a gente não sabe de Jesus hoje é mais que esses cegos? E às vezes nós somos mais cegos do que ele. Porque Jesus pode perguntar para a gente, e Ele sempre pergunta, você crê que eu posso fazer isso na sua vida? Você quer que eu possa mudar essa área da sua vida? A gente fica pensando, e daí, será que muda mesmo? E os cegos dizem, sim! E Jesus orou e eles abriram a visão. Vamos pedir para o Senhor nessa noite abrir nossa visão, para Jesus passar um colírio na visão da nossa fé que está, sabe, desfocada. A gente não consegue. Quer abrir a nossa fé, abrir a visão da nossa fé. Amém? Para que nós sejamos abençoados e que também as pessoas sejam abençoadas, porque se você é um homem ou uma mulher de fé, quando você vai interceder por alguém, orar por alguém, querido, se tem fé, a pessoa é liberta, a pessoa é abençoada também, todo mundo é abençoado pela fé. Amém? As pessoas creem e têm fé em cada coisa idiota, creem em demônios. Você vê no espiritismo, no candomblé, umbanda, creem em cada coisa, mas eles têm fé. Ah, mas é o diabo que está falando, mas eu creio no diabo. Eles creem e fazem.
é pacto, ele vai me dar sucesso, e vai. E a gente, querido, temos o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus que pode todas as coisas, que é dono do céu, da terra e de tudo que existe. O que Ele quer da gente, querido, não é muito não. Ele quer somente a tua fé sem duvidar. Amém? Vamos nos colocar em pé?